As cerâmicas avançadas têm um rígido controle de processo, associado a uma matéria-prima sintética de alta pureza, que lhes proporciona melhor controle das propriedades finais. No mundo moderno, as cerâmicas avançadas são utilizadas, por exemplo, na indústria petrolífera, em peças de alta resistência ao desgaste e à temperatura, entre outros usos. A alumina é uma cerâmica avançada com propriedades como alta dureza, resistência ao desgaste, à corrosão e a altas temperaturas. Para tal, é necessário um processo de sinterização, que é expor a alumina a alta temperatura, dando energia suficiente para a formação do pescoço entre os grãos. Isso leva à redução da porosidade, que tem como consequência o aumento da densidade do material. Nessa fase, os grãos sofrem um crescimento indesejado devido à alta energia de superfície, o que diminui a resistência da peça a trincas e a choques mecânicos. Para reduzir esse crescimento, adicionou-se óxido de magnésio, que ao reagir com a alumina, forma um composto que reduz a mobilidade dos átomos e acaba por dificultar o crescimento dos grãos. Para alcançar esse objetivo, foi adicionado 0,7% de MgO nanométrico em alumina de alta pureza. Barbotina é uma suspensão de pó cerâmico em meio aquoso com ligantes orgânicos que, após um processo de mistura e homogeneização, pode ser utilizado para a formação de peças. Para essa homogeneização, foi utilizado um moinho de bolas, que após um longo tempo foi capaz de atingir o nível de homogeneização desejado. O processo de colagem de barbotina consiste em verter a suspensão líquida em molde de gesso poroso, que por capilaridade suga a água da barbotina. Assim, as partículas de pó acumulam-se na parede do molde, formando assim uma peça sólida. Esta peça, que após um tempo de secagem, sofre uma retração, possibilitando assim uma fácil retirada do molde. Após a colagem, as peças passam inicialmente por uma pré-sinterização, para a remoção dos ligantes orgânicos a uma temperatura menor que na sinterização. Após isso, as peças já podem ser sinterizadas. O ensaio de densidade consiste em deixar as diferentes amostras em processo de secagem por 24 horas, em estufa a 60 graus. Após isso, é realizada a pesagem da massa seca em balança de precisão. Posteriormente, as amostras ficam 24 horas imersas em água, para ser realizada a pesagem da massa úmida. Por fim, é montado o sistema que pode ser visto para a medida do peso imerso. De posse desses três dados e realizando uma média entre as amostras do mesmo tipo, é possível chegar na densidade das amostras. Através desses resultados, é possível verificar que quanto maior a temperatura de sinterização, mais densa fica a alumina, como mostrado no gráfico. O ensaio de desgaste por microabrasão esférica consiste num eixo que gira uma esfera sobre a amostra. Entre elas, é pingado um líquido abrasivo, no caso, carbeto de silício. Após um número de rotações definido, se pesa a amostra em balança de precisão, com a diferença de massa da amostra, a distância percorrida pela esfera, a densidade do material e a força normal sobre a amostra, é possível calcular seu coeficiente de desgaste, que com repetidos ensaios
é mostrado na curva. Com a adição de MgO, o coeficiente de desgaste reduz praticamente pela metade em relação à alumina tradicional. Entretanto, continua mais alto do que outros materiais, como ZTA e carbeto de silício. Após polimento e desembutimento, as amostras sofrem um processo de metalização, para que possam ser visualizadas através do microscópio eletrônico de varredura. Com isso, podemos visualizar o tamanho dos grãos de alumina e enxergar se realmente os grãos de óxido de magnésio são capazes de barrar o crescimento dos de alumínio. Podemos ver nas micrografias a diferença no tamanho dos grãos e, realizando uma medição de tamanho, comprovamos a efetiva diminuição do tamanho médio dos grãos. O ensaio de dureza Vickers consiste em medir a deformação plástica do material. Funciona através de uma ponteira de diamante que pressiona a amostra até deformá-la plasticamente. Através das medidas das diagonais da cratera e da força aplicada, é possível determinar um valor para a dureza do material, como mostrado. É possível concluir que o uso de 0,7% de MgO nanométrico resultou na redução do crescimento do grão na sinterização, um aumento de dureza e de densidade, mostrando-se efetivo para a melhora das propriedades mecânicas da alumina.